E stories do social media. Como deve ser os stories de um social media? Bom, eu vou te falar agora o que eu postaria de segunda a domingo se o meu objetivo no meu perfil fosse fidelizar o cliente, ou seja, transformar aquela pessoa ali que me assiste em meu cliente. Bom, e o primeiro passo, e que vai facilitar demais a sua criação de conteúdo como um todo, é separar o seu conteúdo em categorias. Definir categorias principais e sempre criar dentro dessas categorias. Eu vou te explicar. Uma das categorias pode ser história. Então, esse conteúdo pode ser um conteúdo mais emocional, mais motivacional ou com uma moral, mas que sempre vai ser uma narrativa que tenha parte da sua história ali envolvido. A outra categoria pode ser processos. Então, nesse dia, você já sabe que você vai ter que falar de algum processo que você faz. Uma outra categoria pode ser serviços. Então, você já sabe que naquele dia você vai ter que falar sobre algum serviço seu de alguma forma. Deu para entender? Eu acho que vai ficar mais claro quando eu começar a explicar. Bom, segunda-feira, como é um dia que as pessoas, elas geralmente estão mais motivadas a começar algo, a ter uma mudança, eu justamente iria usar a categoria história. Então, ali nos meus stories, eu ia contar algum tipo de narrativa envolvendo a minha história. Uma narrativa que tenha uma moral da história, que leve o cliente a entender que ele precisa do meu serviço. Então, eu posso contar um fato que aconteceu, não precisa ser a minha história de vida. Pode ser, de fato, uma história de um resultado que você deu para um cliente, de um cliente que, ele estava ali batendo cabeça sem resultados, você entrou, fez alguma coisa e resolveu, ou algo que mudou na sua vida mesmo, desde que você começou a se posicionar no digital. Então, você pode linkar isso com a importância do posicionamento e levar o cliente a entender que ele precisa de você para construir o posicionamento dele. Enfim, algo que conte uma história. Já na terça-feira, eu iria seguir a categoria processos. Então, nos meus stories, eu ia mostrar algum processo meu. Ou enviando uma proposta comercial e falar ali como que eu envio, por que é tão importante enviar uma proposta. Ou falar que, tô me preparando para fazer uma captação, e a captação consiste em eu ir até você, captar material para a gente usar nas suas redes. Esse material é foto, é vídeo. Geralmente eu me preparo assim assado, eu levo esse material, eu já levo o roteiro para os vídeos saírem da melhor forma possível, enfim, contar algum processo seu. Na quarta-feira eu já iria focar na categoria de serviços, então eu escolheria um serviço meu e iria falar sobre ele nos meus stories. Então pode ser sobre a sequência estratégica de story, que é um serviço que tem na minha agência, então eu iria ali falar, hoje eu tô preparando aqui uma sequência estratégica de story para um cliente, ela funciona da seguinte forma, eu monto ali uma narrativa em stories, geralmente por escrito, usando fotos do cliente para ilustrar, fotos que contextualizem ali com o dia a dia dele. Sempre no final dessas sequências, ela tem um pitch. E esse pitch nem sempre é de venda, pode ser para engajamento. Enfim, eu iria contar como que funciona a minha sequência estratégica de story, que é um serviço. No final dessa sequência aí de story, eu ia botar um pitch para o cliente contratar. Aí na quinta-feira, eu poderia usar a categoria de ensino, porque ali naquele momento eu iria fazer um story mais informativo, sabe? Então eu poderia falar sobre determinado assunto que eu domino e que é importante para o cliente. Por exemplo, a importância dele fazer story. Então eu ia contextualizar ali com dados o porquê que ele deveria gravar story e falar que as pessoas, o usuário, ele costuma assistir mais story que o feed, que o story ele tem uma conexão maior de quem tá assistindo com quem tá fazendo, e o próprio formato de durar 24 horas faz com que a pessoa se sinta mais próxima de quem tá fazendo story, porque ele pensa, olha, eu tô vendo aqui que a Thalita postou aquele story há 4 horas, ou seja, há 4 horas ela tava no restaurante tal, então isso traz essa proximidade, enfim. Categoria ensino, eu iria ensinar algo. E quando eu falo que eu iria ensinar algo, não é ensinar o cliente a fazer o meu serviço, tá? Eu iria conscientizá-lo de algo, assim como eu falei dos stories. Aí, na sexta-feira, como é um dia que as pessoas não estão a fim de consumir conteúdo pesado, eu poderia usar a categoria bastidores e simplesmente mostrar ali o meu dia. Então, não preciso nem falar, eu posso filmar takes meus trabalhando de diversos ângulos, colocar uma música, de repente abrir uma caixinha de
perguntas, para as pessoas tirarem dúvidas ali, mostrar meus bastidores como um todo. Sábado e domingo, realmente ninguém quer saber de trabalho, então eu ia reservar esses 2 dias para de fato mostrar ali um pouquinho sobre mim. Então, o meu lifestyle, o que eu gosto de fazer, de repente indicar uma série, contar, por exemplo, que eu gosto de assistir doramas, isso eu já contei várias vezes, ou indicar um livro, enfim, um restaurante, mostrar ali o meu dia, o meu lifestyle para as pessoas me conhecerem mais. Bom, e eu tenho certeza que seguindo esse cronograma de story, eu não ficaria sem ideias e o cliente ia se conectar comigo e com toda certeza ter vontade de me contratar para cuidar das redes dele. E se você é um social media, tá começando, já tá aí no mercado, ou se você quer entrar para essa profissão que não para de crescer, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo e conhecer a Social Media Hub, que é a minha comunidade para social medias. A Social Media Hub é uma comunidade viva, onde a gente tem aulas ao vivo todos os meses, todo dia 5, todo dia 20 de cada mês nós estamos ali juntos, falando sobre temas atuais que vão te fazer crescer. Além disso, a gente tem um espaço reservado para trocar experiências, conversar com outras social medias, tira dúvidas, enfim. É a melhor comunidade de social media que você poderia estar. O link tá aqui embaixo para você conhecer. E o que eu tinha para te falar sobre story do social media é isso. E até o próximo vídeo.